Oi, Ju. Oi, Ale, tudo ótimo? Tudo bom? Hoje eu vim aqui, ó, vestida de pintinho amarelinho, só para conversar com você. E a gente vai dar sequência no nosso episódio anterior, que o pessoal, pelo menos, gostou bastante. Eu gostei bastante. A gente estava falando sobre a transição planetária, sobre 3D, 5D, e teve alguns conceitos que acabou não dando tempo da gente conversar e que a gente vai terminar hoje, é isso? Bem isso mesmo, a gente ficou de aprofundar como a transição planetária é um assunto amplo, né? A gente ficou de trazer um pouco mais de conteúdo essa semana para esclarecer algumas coisas que são ditas por aí, porque tem muitas informações contraditórias na internet, e também dar um foco nessa questão de você, entre aspas, escolher ir para 3D ou ir para 5D, o que que te prende na 3D, o que que você tem que estar buscando para ir para 5D, seria mais voltado para isso, o episódio de hoje. Eu sei que vou. Não sei se eu tô me repetindo um pouco, se eu tô me repetindo, pessoal, me desculpa, mas para quem tá pegando o caminho agora aqui, eu, quando descobri esse conceito da transição planetária, eu descobri em algumas páginas aqui do Brasil e outras dos Estados Unidos, e eu não sei você, Ju, eu senti muita diferença de opinião, dependendo da fonte que você busca, você escuta alguma coisa, né? Então, tem algumas pessoas que eu escutava que falavam dessa transição de uma maneira muito orgânica, natural, me pareceu uma coisa muito simples, muito tranquila, uma coisa, sinceramente, que vai acontecer com, sem ou apesar de você, foi o que eu entendi. Mas tem alguns outros lugares que eu escuto uma coisa um pouquinho mais catastrófica, né? Um, Algumas pessoas trabalhando mais essa questão da transição, num sentido tipo, olha, vai acontecer, você está preparado, né? Nossa, vai vir, você está fazendo a sua parte, né? Ou você vai ficar para trás. E aí, quando eu comecei a escutar esse negócio do ficar para trás, eu também vi alguns conceitos que eu não gostei. Algumas pessoas falando da frase que, né, vem da Bíblia, a separação do joio do trigo. E esse momento dessa separação do joio do trigo, do que é bom, do que é ruim, dando um juízo de valor aí para quem ainda está ficando e um outro juízo de valor para quem está indo, né? Como se o trigo fosse a parte nobre, o joio é a porcaria, a parte que você não quer. E vem muito algumas pessoas vendendo alguns cursos, né? Vamos se juntar ao trigo, vamos se juntar à transição planetária. Você precisa fazer esse curso, você precisa fazer isso para chegar lá. E outros materiais que eu escutei, a conversa era um pouco diferente. A impressão que eu fiquei é que essa transição planetária vai acontecer do jeito que eu falei, com, sem ou apesar da gente, é uma coisa que naturalmente está acontecendo, uma evolução aí que a gente vai passar todo mundo junto e que vai passar todo mundo junto, né? Algumas pessoas de uma maneira um pouco mais orgânica, outras pessoas na base do susto, mas não necessariamente que uma parte vai ser ruim, outra parte é boa, ou que vai separar os bons dos ruins, e todo esse julgamento, né? Como se fosse um apocalipse ou um, sei lá, um momento bíblico. Eu fiquei confusa, Ju. A verdade é que eu fiquei confusa. É confuso mesmo. Quando eu ouvi da transição planetária pela primeira vez, que foi lá por 2011, 2012, vem essa coisa de uma separação tipo preto e branco. Aqui vai ficar Terra 3D e as pessoas da Terra 3D, e aqui vai ficar 5D. E é o primeiro pensamento que bateu na minha cabeça, e eu já tive perguntas de outras pessoas com o mesmo pensamento, seria: e as pessoas que eu amo? Eu vou me separar delas? Elas vão para a Terra 3D, eu vou para a Terra 5D, ou eu vou ficar na 3D? Como que fica? Como que fica essa separação? E desde então, eu fui uma dessas que teve medo no começo e, gente, pelo amor de Deus, faça o seu melhor para não focar nas ideias que causem medo. Selecione o conteúdo de vocês para vocês sintonizarem em coisas boas, né? O medo, ele atrapalha bastante. No começo eu tive medo, mas depois, nessa mais de uma década, eu estou observando essa separação acontecer. Então, por opinião minha, experiência própria do que eu observei nos últimos 12 anos, essa separação ela acontece naturalmente. É a mesma coisa. E, gente, esquece o 3D, 5D. Para pensar assim, você na sua vida, na sua jornada. Você cresce, muda de interesse, muda de trabalho, muda de, sabe, você sai de uma vida de solteiro, vai para uma vida de casado. Você não vai perdendo uns amigos ali no caminho, porque eles já não estão naquela vibe, não estão naquela sintonia? Então, tem pessoas ali que você conviveu, talvez na sua infância, na sua adolescência, que hoje elas estão ali na sua vida, mas você não fala mais.
Então essa separação seria isso, a maneira que eu entendo ela e tenho observado, seria que você vai sintonizando ali, se alinhando, né, com o seu melhor, se desfazendo das coisas que te deixam pesado ali, que são bem da 3D e tal, e você vai entrando numa vibe diferente. E as pessoas que não estão naquela vibe, não dá liga, você vai acabar você acaba perdendo contato, então essa separação ela é uma tipo sintonizar um rádio, ela é gradual. Em relação às pessoas que você ama, que você tem um convívio mais próximo, a impressão que me dá é que, conforme você vai mudando, como essas pessoas convivem com você, elas vão aprendendo com você. Então, você também vai sintonizando numa versão delas que tá compatível ali na mesma vibe, mesmo porque se você não conseguir sintonizar junto essa compatibilidade, há uma separação, no sentido, não é que uma separação extrema que você nunca mais vai ver a pessoa, mas porque é difícil ter diálogo, é difícil ter coisas em comum, você vai se distanciando daquelas pessoas, independente de ser família ou não. Às vezes é um casamento que acaba dando errado por causa desse distanciamento, e a pessoa continua ali na tua vida, mas já não é mais tão presente. Então, a maneira que eu entendo essa separação do 3D para o 5D seria isso. Quanto mais você vai trabalhando em você, você vai sintonizando, as pessoas que convivem com você vão aprendendo junto, porque a gente vai ensinando, por exemplo, a gente não vai ensinando por pregação. Você tem que aprender, você tem que escolher a 5D. Não é assim que a gente ensina. A gente ensina falando: "Olha, aprendi tal coisa, estou aplicando na minha vida". E as pessoas vão observando e aprendendo ao teu redor e absorvendo, aprendendo com você e colocando em prática também. Então elas acabam se mantendo, as que têm mais convivência próxima acabam se mantendo aí na mesma sintonia. Pelo menos é essa maneira que eu tenho observado isso acontecer nos últimos 12 anos. Eu já vi pessoas entrando e saindo da minha vida, e quanto mais você vai sintonizando na sua melhor frequência, você também vai atraindo novas amizades, pessoas que estão mais compatíveis com quem você está se tornando. Nossa, Ju, isso é tão certo, pelo menos na minha vida eu percebo muito isso. E essa sensação que você falou, essa desconexão com conteúdos, com pessoas, com conversas, com gostos antigos, isso eu senti muito na minha vida. Coisas, por exemplo, eu era fissurada em filmes, em séries, em televisão. Eu era uma pessoa que o meu tempo livre eu consumia na televisão. Hoje em dia eu não consigo mais. Tô dizendo que a televisão é uma coisa ruim? Não, tô dizendo que não condiz mais com a minha realidade, não é mais a minha realidade. Eu prefiro muito mais agora consumir conteúdo desse tipo, que é o que a gente está fazendo, que a gente está falando, os livros da Dolores, os livros que eu vou lendo dentro da questão da ufologia, dentro da espiritualidade, pessoas que eu gosto, que eu consumo o conteúdo, né? O seu conteúdo que eu consumo bastante, conteúdo de algumas outras pessoas, né? Richard Dolan é um cara que eu consumo bastante. Elizabeth April é outra que eu acabo consumindo mais. E aí vem um pouco dessa separação, desse afastamento. E não é um afastamento no sentido de um afastamento físico, ou nem um distanciamento, nem um estranhamento, não é isso, mas é que realmente eu sinto um pouco disso, que o meu diálogo com algumas pessoas é um pouco mais difícil, porque ou eu tenho que me controlar muito nas coisas que eu vou falar, porque talvez essa pessoa ainda não, né, ela não tá ainda sintonizada nesse conteúdo, ou ela não tá interessada nesse conteúdo, ela não quer saber desse conteúdo também, não sou aquela que fica, né, forçando as minhas ideias, ou as coisas que eu estudo nos outros, cada um tem o seu interesse, não tem nada a ver com isso. Mas quando o meu interesse das pessoas que costumava ter o mesmo interesse que eu não bate mais, a conversa fica um pouco difícil. Eu percebo isso dentro da minha vida, né, particular e até dentro do trabalho, com alguns colegas de trabalho, colegas que eu costumava conversar bastante sobre séries, sobre isso, sobre filmes, que eram coisas que eu gostava bastante. Hoje em dia eles viram: "Ah, você viu tal filme? Você viu tal série? Lê? Nossa, você que gosta, você viu?" Eu, não vi, não vi. Mas tô lendo Dolores Cannon. Você já ouviu falar da Dolores Cannon? Então, realmente tem um pouquinho dessa separação, mas do jeito que você falou, eu não sinto isso numa maneira violenta ou numa maneira ruim, numa maneira negativa. Eu não me sinto melhor ou pior do que ninguém, não é isso. É só realmente os meus interesses talvez não estão batendo mais com os interesses que eu tinha antes, com a pessoa que eu era antes, e que aquelas pessoas que eu tinha o convívio, que tinham os mesmos interesses que eu tinha lá no passado, agora a gente tá distanciando um pouco. Mas, né, ainda sobra muito carinho, ainda sobra o convívio, ainda sobra interação social, diversão. Eu não tô perdendo tantas pessoas na minha vida. Mas o que eu tô achando de gente nova
Não está escrito. É impressionante quando você começa a alinhar com essa vibração 5D, quando você começa a alinhar com o teu propósito, com o teu superior, quando você começa a vibrar nessa vibração assim mais verdadeira com você mesmo, mais alinhado com a tua alma, com o teu propósito, com tudo, como vem pessoas, né? A gente se conheceu, né, Ju? Foi muito dentro desse contexto e outras pessoas que vão caindo na minha vida e até pessoas que eu já tinha do meu passado, que, né, amigos de infância, que eu já nem conversava mais, falando, nossa, Li, eu tô passando por isso também, eu não acredito que eu tenho você para conversar, que legal esse momento, ou até o pessoal no Insta. Então, eu acho que essa separação do joio e do trigo, pelo menos do jeito que eu tenho sentido na minha vida pessoal, é uma coisa muito mais de interesses, de contato, de alinhamento. Às vezes você não está muito mais alinhada com algumas coisas, algumas pessoas, algumas situações, você está mais alinhada com outras do que realmente uma separação física, um distanciamento, né? Alguma coisa se quebrando, alguma coisa se partindo. Eu, na verdade, eu sinto muito mais do que a palavra separação, eu sinto muito mais que um aglutinamento, né? Uma convergência de pessoas alinhadas do mesmo jeito e pessoas alinhadas do mesmo jeito, cada um se alinhando com a sua turma. E não necessariamente que está sendo separado. É mais que está juntando as pessoas certas e as pessoas que estão dentro da mesma vibração do que separando outras pessoas. Não sei se é assim que eu enxergo. Não, totalmente, é uma questão de compatibilidade. Eu não acredito, não acho que vai acontecer uma separação preto e branco aqui, terra 3D, terra 5D, cada um por um lado. Sinceramente, não vejo nem como que isso seria possível acontecer. Mas eu acho que é mais uma questão mesmo de sintonia e compatibilidade. E em relação às escolhas, entenda também, gente, que ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é pior do que ninguém, todo mundo tem livre-arbítrio para escolher os tópicos que eles querem explorar na criação. Então, a escolha, ela pode ser feita de maneira consciente ou inconsciente. Como que acontece essa escolha do 3D, do 5D? As almas que gostam de explorar tópicos polarizados, de contraste do bom e do mal, e esse perrengue aqui da terceira dimensão, as limitações da terceira dimensão, a separação do todo, e tudo isso é terceira dimensão. Tem alma que se atrai nisso, seja, não sei, talvez é o interesse dela explorar essas experiências, elas ainda estão obcecadas com esse tipo de experiência, ainda tem coisa que elas querem aprender com esse tipo de experiência, e tudo bem, tá tudo certo. Só que quanto mais elas focam nesse tipo de experiência, a tendência vai ser elas continuarem o ciclo delas de vivências, vidas, né, reencarnação, vidas paralelas, não sei a maneira que vocês entendem, mas elas vão continuar isso tanto aqui numa Terra, uma versão aí mais 3D, quanto em outros planetas e tal. Então elas são permitidas a explorar o que é do interesse delas e não tem nada de errado com isso. Entenda isso. Imagina que aqui na Terra tem pessoas que gostam de estudar medicina, que nem a Alê, tem pessoas que gostam de estudar espiritualidade, que nem eu. Não é nada nem melhor nem pior do que o outro, são apenas tópicos disponíveis para as almas explorarem e estudarem, né? Enquanto as frequências 5D são as pessoas que estão trabalhando mais as questões do alinhamento, de não sentir mais medo, de trabalhar o apego, de trabalhar os lados sombras, as disfuncionalidades humanas, né? A falta de amor próprio, essas emoções negativas que a gente tem, que elas estão trabalhando para ir lapidando e alinhando para se tornar uma pessoa mais harmonizada, mais centrada. Então, isso seria uma frequência mais 5D. Essas são as almas que estão mais focadas nessa questão mesmo de se alinhar. Então, naturalmente elas vão acabar sintonizando, né, em tudo, não só na criação coletiva aqui, mas as amizades, o que elas fazem, os hábitos, o emprego e tal. A mesma coisa que a 3D. Então, assim, eu só quero deixar claro que não existe essa coisa do melhor ou pior, é tudo uma liberdade de escolha mesmo, e cada alma vai escolher os tópicos no que ela está querendo buscar crescer, entendeu? Tipo, para mim, por exemplo, na minha vida, eu gosto muito de autoconhecimento, de conexão espiritual, é um tópico que eu vejo com clareza que eu escolhi explorar nessa vida, estou ensinando aqui vocês, e tudo bem, está dentro da minha especialidade, da faculdade que a minha alma quer fazer, mas se tem almas que querem fazer faculdade, assim, explorar as limitações, os contrastes, as dualidades, está tudo bem também. E para quem estava nesse momento de estudar as dualidades e está escutando a gente agora e decidiu, nesse momento agora, hoje, já, cansei, não quero mais, eu quero começar a trabalhar
para me livrar desses momentos, para me livrar desses momentos mais 3D. Eu acho que você tocou em alguns pontos que a gente podia expandir um pouquinho para as pessoas que são algumas armadilhas 3D, são coisas que prendem as pessoas aqui nesse momento, né, mais terreno, mais dualizado, mais difícil, mais combativo, né, argumentativo, muita briga, muito problema, muita discussão, né? Não que o 5D seja, né, os ursinhos carinhosos, né, em cima do arco-íris, não estou dizendo isso, mas que dá para a gente ir trabalhando com a gente mesmo, com tudo que a gente, como você falou, escolhas, né? São escolhas. Todos os momentos eu tô fazendo escolhas. Eu não sou uma pessoa evoluída 5D, maravilhosa, vomitando unicórnios cor-de-rosa e não sou. Em todo momento eu tenho que fazer uma escolha. Eu tenho que conscientemente me colocar no momento 5D. A todo momento. Porque o meu default, né? O meu basal, o que eu fui ensinada por quase 40 anos aqui na minha vida, aqui na Terra, é esse momento concreto. E aí você tocou em alguns pontos que eu acho que a gente podia expandir um pouquinho, que pelo que a gente conversou, pelo que você já conversou comigo, pelas coisas que eu andei lendo também, são coisas que acabam segurando a gente aqui como se fosse numa areia movediça, né? Quanto mais você tenta sair, mais você fica preso, e são coisas que te prendem aqui, que te agarram, que te puxam nesse momento mais complicado. Mesmo a pessoa que está querendo se libertar, mesmo a pessoa que está querendo passar por esse momento, não está conseguindo porque ela está com essas três coisinhas. E aí? Medo, julgamento e apego, né, Ju? São os 3 que são, assim, o prato cheio da terceira dimensão, e eu acho que começa muito dos ciclos reencarnatórios que as pessoas conhecem, a roda de Samsara, né. A Dolores Cannon fala disso, o espiritismo fala disso, todo mundo que fala de reencarnação fala disso. Esse sentimento de: "Você me machucou, você tem que pagar", é o que mais vai te amarrar na 3D. Essa incapacidade ou dificuldade que as pessoas têm de perdoar as outras pessoas. E eu sei que é difícil, gente, não é falta de empatia, eu sei que é muito difícil você ser injustiçado aqui na Terra, só que entenda que quando você se segura num sentimento de vingança, você está amarrando a sua vida, você não está amarrando a vida da pessoa, entendeu? A pessoa em si, enquanto você não perdoa, aquilo vai te fazer mal, vai te consumir por dentro, você vai estagnar a sua vida, você não vai bola para frente, porque você vai estar obcecado com essa sensação de que você quer justiça para aquela pessoa que te fez algo injusto. Enquanto a pessoa em si vai seguir com a vida dela bola para frente, a menos que você interfira de maneira drástica na vida dela. E esse é um sentimento que prende muitas almas em contratos kármicos aí, porque elas acabam indo para o lado de lá, carregando essa crença, esse pensamento, esse sentimento, e isso não limpa com a morte, não é porque você vai morrer que você não vai carregar essas coisas, acaba passando com você pro lado de lá. E aí você fica naquela: "Não, você me fez mal", aí sei lá, ou vira um obsessor e acaba a pessoa como eu disse, a pessoa segue bola pra frente, ela vai reencarnar, ela focar na jornada dela, ela vai, né, aí ou você fica estagnado, querendo obsediar a pessoa, perseguir a pessoa, mas entenda que ao fazer isso, você só se prejudica, você se amarra, você fica para trás, é você que fica sem focar no que você poderia estar fazendo melhor para você mesmo, entende? Então esse é um dos sentimentos mais predominantes da 3D, que inclusive é muito alimentado por filmes, né, Ale? Nossa, Ju, você tem toda a razão. A gente até tava, a gente tá brincando assim, porque a gente até tava conversando que é o momento John Wick. É quando você tá naquele momento John Wick, mataram meu cachorro, então vou fazer 4 filmes matando todo mundo porque mataram meu cachorrinho. Não tô julgando. Se matar meu cachorrinho, eu não sei o que que eu faço. Eu nem tenho cachorro. Mas realmente não justifica esses pensamentos, né? Eu falo muito no meu trabalho, quando eu lido com adolescentes, e a adolescência tem muito desses tudo ou nada, né? Eles vivem nesses momentos 880. Né? O adolescente, ele tá aprendendo a lidar com algumas emoções, com alguns conceitos filosóficos, com alguns momentos abstratos. Então, são coisas que às vezes é difícil para o adolescente, então é muito tudo ou nada, né? Eles não têm o meio termo.
E aí, quando eles entram nessa pegada, igual você falou, nossa, porque vai ter que pagar, porque fulana fez isso, ela vai ter que ouvir, porque fulano fez aquilo, ele vai ter que me escutar, o que eu vou contar para não sei quem, eu vou fazer com não sei o que lá, sabe assim, vai indo nessas tramas de novela das 8, de filme do John Wick, né? Esses, esse momento elaborado de planejamento. E eu falo, olha, isso aí é você tomar um veneno esperando a outra pessoa morrer. É isso. É todo dia você tá, enquanto você tá planejando, enquanto você tá com essa sensação ruim, com esse negativo, com tudo isso, você tá tomando um veneno esperando a outra pessoa morrer. É isso. É você se machucar porque você tá naquele preso naquele sentimento, preso naquela, se machucando de novo e de novo e de novo. Ou seja, não basta um primeiro momento de dor que você teve, não basta o primeiro momento, né, de traição, de desapontamento, de frustração, que já foi difícil. Enquanto você fica com aquilo na tua cabeça, você fica maquinando a sua vingança maligna, ou o que você vai falar, ou escreve aquele textão, ai, textão, adoro, aquele textão, porque o fulano tem que saber que ele me magoou. Querida, ele não vai mudar, né? Não é você que vai ensinar ele a ser uma pessoa diferente, e não cabe a você, não é o teu papel. Né? Eu acho que, obviamente, quando é um momento que você está num diálogo, que é uma conversa, obviamente, entre um casal ou amigos, que os dois sentam, ok, vamos colocar os pinguzinhos, vamos conversar. Aí é um diálogo, é uma troca. Não vem de um sentimento de vingança, de julgamento. Vem de um sentimento de, poxa, vamos crescer junto? Eu fiz isso, você fez isso, eu assumo a responsabilidade pelas coisas que eu fiz, você assume a responsabilidade pelas coisas que você fez e a gente cresce junto. Aí é uma coisa. Agora, esse sentimento, né, eu vejo muito, vem muito mesmo, né, em filme, em série, a gente aprende, a gente é muito condicionado para isso, a fulana que combina com ciclano, para cortar o cabo do pedreiro, lembra? Cortar o cabo do freio do carro, aquela coisa, a usurpadora, novela mexicana. Realmente, eu acho que é uma vibração que não condiz muito com a vibração 5D. Eu acho que nada me impede, eu gosto muito de crescer com os meus erros. Eu gosto quando eu erro em alguma coisa e a pessoa vem me falar de uma maneira vindo num momento de amor, de compaixão, foi tipo, poxa, Lê, aquilo que você falou não foi legal. Eu falei, nossa, você tem razão, né? Vamos trabalhar isso, né? Obviamente não é todo momento que eu tô assim tão zen, tão evoluída, tão inspirada no meu momento 5D. Tem horas que eu tenho raiva, tem horas que eu tenho esse meu sentimento, mas o problema não é não sentir. O problema é o que que você vai fazer com esse sentimento. Para onde que você vai dar vazão para esse sentimento? O que que você vai fazer com esse sentimento daqui para frente? Você vai deixar ele te consumir? Você vai deixar ele te machucar? Você vai deixar ele te prender aqui no 3D? Ou você vai aprender com esse sentimento, enxergar os seus erros dentro da situação também, e vamos crescer todo mundo junto e vamos todo mundo para o 5D. Não, total. Nunca ignore suas emoções, seus sentimentos, gente. Essa coisa de positividade tóxica, tipo, o mundo tá desabando e você tá lá, não, eu tô feliz, tá tudo bem, não vai te ajudar também. Tudo bem sentir raiva, sabe? É claro, todo mundo tem um momento humano, mesmo porque a gente tá ainda com perna 3D, somos altamente condicionados por novelas e filmes a querer vingança e justiça num dos planetas mais injustos que existem no universo, né? Sem comentários, porque aqui justiça é uma coisa que passa longe na Terra, mas é lidar com aquilo. Então, se permita, eu acho que assim, é importante você se dar um prazo, sabe? Tipo, tá, alguém fez alguma coisa que te magoou, dependendo do que foi que a pessoa fez, do tamanho, vamos dizer, por exemplo, um divórcio, uma traição, que é algo muito grande. Se dê 6 meses, se dê 3 meses, tudo bem. Se é algo menorzinho, um calote, se dê 2 dias, sabe? Calcula ali, ok, quanto tempo eu vou me permitir me sentir assim por causa dessa situação? E sinta, tá certo. Depois daquilo, começa a trabalhar o mental, que é o mental que causa o apego. Se você vai alimentando os sentimentos da pessoa ter que pagar, e os teus pensamentos vão determinar o tempo que você vai ficar preso naquela situação e o quanto que ela vai crescer dentro da sua cabeça. Então, se dá um tempo para sentir, dependendo do tamanho da situação, e depois daquilo, comece a digerir. Ok, por que que isso aconteceu? Existe alguma responsabilidade da minha parte? Talvez eu não vi que aquela pessoa já estava me dando sinais ali que ia me enganar, talvez eu não vi. Será que eu tenho que aprender mais sobre isso? O que que eu posso aprender com essa situação? E depois libera. Libera para você poder ir bola para frente, sabe? Tira o que
atende melhor dos limões que a vida te dá. Não estou falando que isso é fácil de fazer, às vezes é bem complicado, dependendo da situação. Se dê esse tempo, faça o seu melhor para aprender o máximo que você puder com aquela situação, faça decisões de mudar daqui para frente, não vou mais permitir. O que que eu posso fazer para que isso não se repita mais na minha vida? Para que não aconteça de novo? O que que eu posso precaver para evitar esse tipo de situação no meu futuro? E bola para frente. Foca nas coisas que estão no seu controle e deixa a pessoa aí. Desatrela. Faz exercício de quebrar contrato. Dá para trabalhar até o Ho Oponopono, é uma estrutura que eu gosto. Eu nunca fui de usar o Ho Oponopono, eu sempre fui de usar orações sinceras de coração. Orações sinceras de coração, que nem eu converso com a minha mãe, com Deus, com o universo. Então, eu diria para a pessoa assim: eu agradeço por tudo que eu aprendi, que o Ho Oponopono é isso, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Então, você falar, eu agradeço porque eu aprendi tudo isso com essa situação e eu vou garantir que não se repita. Te amo, embora você me machucou, mas aceito do jeito que você é e tudo bem. Não tem nada que eu possa fazer para mudar você, não está ao meu alcance, é a sua jornada, né? Sou grato por tudo isso que você me ensinou me perdoe, porque às vezes a gente machuca as pessoas também, a gente não fica sabendo. E deseja luz para que a pessoa siga o caminho dela, aprenda o que ela precisar e foca no teu. É a melhor coisa que você pode fazer é focar na sua jornada, no seu crescimento. O apego é difícil. Eu percebo isso muito, pelo menos no meu trabalho com adolescentes, esse apego nesse momento de vingança, de querer essa justiça. Foi isso que você falou, né? Nesse planeta totalmente disfuncional e completamente injusto, você achar que você é o alecrim dourado e que na sua vida vai ter justiça, eu acho difícil. Eu acho difícil, né? Ou a gente passa a régua aqui e começa de novo, que eu acho que é um pouco do que está acontecendo com o 5D, que realmente não é passar a régua, é todo mundo aprender a vibrar nessa maneira diferente de ver, para que um dia a gente chega num momento um pouco mais funcional e um pouco mais justo. Mas enquanto a gente está nessa disfuncionalidade, nessa injustiça total, né? Você não vai ser o alecrim dourado, que mega texto no WhatsApp que você vai mandar para a pessoa vai resolver os problemas mazelas do mundo, vai resolver aquela pessoa, porque aquela pessoa vai encontrar, né, a compaixão no coração dela, vai se arrepender, vai ter aquele momento de arrependimento, vai chorar, vai te pedir perdão e vai devolver o dinheiro, ou vai tirar a dor que ela te causou. Até porque eu lembro quando eu era mais nova, uma coisa que a minha mãe acabou me contando, ela falava assim: as palavras, as ofensas, as coisas ruins que a gente faz para as outras pessoas, é como se cada vez você batesse um preguinho numa madeira. Né? Você pode pedir desculpa, você pode tirar o preguinho da madeira, mas o buraquinho ainda tá ali, né? Então, por mais que, vamos supor que realmente você tocou no coração com aquele textão que você escreveu, você, sei lá, momento de alinhamento planetário, você tocou no coração daquela pessoa, aquela pessoa virou outra. O mal já tá feito. Aquilo que causou em você ainda tá lá. Se você não resolver aquilo com você mesma, não é resolvendo a pessoa, não é mudando a outra pessoa, não é resolvendo o problema do agressor que você vai resolver o seu problema, a sua dor, o seu trauma, né? Você tem que se resolver com você mesmo. Desculpa, mesmo se a pessoa, sei lá, mudar da água para o vinho de uma hora para outra e vir e te pedir desculpa, a tua dor, o teu trauma, né, a tua frustração, todos os sentimentos negativos que você tinha com aquela pessoa, um pedido de desculpa às vezes não resolve, se você não trabalhar aquilo com você mesma. E trabalhar isso com a gente mesmo faz parte dessa questão de vibrar no 5D. É por isso que eu sempre falo, é uma montanha russa essa brincadeira do 5D. Mas é trabalhar todo o tempo, é trabalhar todo o tempo, é muito trabalho, que eu acho que é uma das coisas que afasta um pouquinho as pessoas dessa sensação de trabalho, né? Somos todos imediatistas, a gente quer as coisas para já e a gente tem um pouquinho de dificuldade. E eu acho que isso a gente pode entrar também nesse conceito de julgamento, Ju, né? Que a gente já falou um pouquinho do, do medo, do apego, e eu acho que o julgamento e o apego vêm um pouco junto, né? Porque você não sabe o contexto inteiro daquela história, você não sabe o que está acontecendo. Na história, e não estou falando da história aqui terrena, estou falando da história toda, né? Do contexto todo kármico, né? De tudo que está acontecendo, do contexto etérico, cósmico, maravilhoso do universo, né? Você não sabe se daqui a 5, 6 anos você vai olhar para trás e vai falar, nossa, a melhor coisa que podia ter acontecido para mim foi aquele perrengue que eu tive, que eu estava com ódio do fulano. Eu vi isso na minha vida, eu tive isso na minha vida. Eu tive momentos que eu passei por uma situação, né, bem difícil, um relacionamento bem complicado, e hoje eu falo, nossa, a melhor coisa que podia ter acontecido pra mim foi aquilo. Porque eu me libertei, eu saí daquilo uma pessoa
muito melhor, e isso fazia parte da minha vida. Eu precisava ter passado por aquilo para passar por aquilo outro, então tem todo um caminho. E o meu apego com aquela situação não me ajudou em nada, e os julgamentos que eu fiz daquela pessoa também não me ajudou em nada. Não, nenhum dos 2. E o apego, assim, é tanto em relação também às pessoas, mas também aos objetos, às questões terrenas. Eu observo isso muito em pessoas de idade, né, que não estão pronta para ir embora daqui. Meu Deus do céu, eu não sei se vocês têm na família de vocês, mas quando o idoso fica, roubaram, pegaram, tiraram, você consegue ver o apego material que ele tem. E isso acaba até dificultando a passagem dele para o lado de lá, porque ele está segurando aqui o máximo que ele pode, nas coisas que ele tem, no que ele se identifica. Então, é o julgamento em relação aos outros, essas questões da injustiça, mas também o apego à sua história, né, as coisas ruins que aconteceram, que têm que ser consertadas, a essa ideia aí, de novo, de justiça, e também o apego ao que representa a sua identidade, a sua história, as pessoas que você ama. É difícil, né? Assim, eu sou super apegada, eu falo assim, eu sou espiritualizada até minha mãe morrer, porque o dia que minha mãe morrer, minha espiritualidade vai cair no chão. Eu tenho certeza disso. Mas é o meu apego, eu entendo disso. Então, assim, dá para viver sem apego 100%? Creio que não, mas dá para minimizar, dá para você entender, por exemplo, que as coisas que você usa, os objetos, carro, casa, dinheiro, status, diploma, o personagem que você construiu aqui é um personagem, ele não define você. Então dá para você trabalhar o desapego nesse sentido, tipo, você, Ale, você está médica, né, você está médica nesse momento, que é um título bem bacana, mas talvez daqui 5, 10 anos, que nem você demonstrou que quer mudar de carreira, você vai estar outra coisa, e tudo bem. Então, tá mais mente aberta nesse quesito de explorar outras possibilidades, além do avatar do personagem que você está sendo nesse momento. E até mudanças, a mente ela não gosta de mudanças, ela vai resistir eternamente. É normal isso, gente. Por isso que é normal você dar 2 passos para frente, 3 para trás, 4 para frente, 2 para trás, porque a mente ela sempre vai te voltar, te trazer de volta ao que é familiar para você. Mas é legal você ir testando essa liberdade. Se eu não fosse esse personagem, que outro personagem eu poderia ser? Que outras coisas eu poderia explorar? Tem tanta coisa na criação legal para gente explorar, tanto aqui na Terra mesmo, né? Que nem você agora está passando por essa fase, tá ainda na medicina, mas imagina, tipo, eu assisti um TED Talk maravilhoso de uma mulher que inspirou muito, é Janine Shepherd. Ela era atleta que ia concorrer às Olimpíadas e ela foi atropelada e ela ficou paraplégica. Então, assim, ela descreve justamente isso, tipo, poxa, tudo que me definia deixou de existir. Só que ao mesmo tempo que existe um luto em relação a isso, existe também uma liberdade imensa, porque a partir do momento que tudo aquilo que te amarra e te define morre, entre aspas, você também tem um infinito de possibilidades que você pode se tornar. Então, sempre busque olhar para mudanças assim dessa forma positiva. Eu sei que é difícil, gente. Eu também sou mega resistente, eu tenho minhas dificuldades, é normal, a mente humana ela é assim. Mas sempre pense, ok, isso daqui não é mais, foi, chora, porque é um luto, toda mudança não é só perder pessoas, mas perder o seu emprego, perder sua carreira, mudou, sei lá, separou, qualquer coisa que é da tua identidade que acaba sendo um período de luto. Se dê aquele tempo para superar aquilo e depois daquilo começa a olhar, ok, isso daqui já não é mais parte da minha vida, o que que pode ser então? E você vai ver que traz uma sensação de liberdade enorme, porque te traz muitas possibilidades que você pode explorar. Eu achei incrível você falar de luto, Ju, porque no meu trabalho, dentro da medicina do adolescente, a gente fala muito de luto. Engraçado a gente falar desses lutos, esses lutos do trabalho, esse luto do emprego, ou do personagem, ou da identidade que você criou em cima de alguma coisa. E o recado que eu tenho nesse momento é: você já fez isso. Todo mundo já passou por isso. Todo mundo já teve um momento de luto, você só não lembra. Na adolescência, a gente passa por 3 lutos importantíssimos na adolescência. A gente passa pelo luto do corpo infantil. Então, é aquele momento de você se descobrir num corpo adulto, né? O seio crescendo, o pênis crescendo, crescendo barba, crescendo pelo. Esse momento, perder aquele corpo infantil e entrar num corpo adulto é um momento de luto. Você sofre pelo corpo que você perdeu. Um outro luto que a gente tem é o luto da identidade da infância, né? Você perde a sua identidade de criança e você começa a ser visto como membro da sociedade, alguém que precisa produzir, alguém que precisa ter responsabilidades, alguém que precisa, né, tem suas responsabilidades sociais, familiares.
um papel da infância que você tinha de lúdico, de maravilhoso, de nenhuma preocupação, não tem boleto para pagar, desaparece, começa a cair por terra e o adolescente começa a passar pelo, né, por esse luto dessa nova identidade que ele precisa criar. Agora eu preciso estudar para entrar no vestibular, para entrar no mercado de trabalho, para, né? Então, existe esse luto do papel da infância e o luto dos pais da infância, é o terceiro luto que a gente passa. Você perde aquele pai herói, mãe heroína que você tinha na infância, que você não enxergava os defeitos, e você passa a enxergá-los de uma maneira diferente. Você passa a enxergá-los como seres humanos tanto quanto você, com os seus problemas, com os seus erros, com os seus acertos, né? São falhos, né? Tem os seus momentos de hipocrisia, de frustração, de raiva, de tudo, e você começa a enxergar os seus pais de uma maneira diferente. Então, o meu recado é para quem está com medo dos lutos da vida adulta, querido, você já passou por muito mais. Você já passou por lutos absurdos na infância e na adolescência, são bem difíceis, muito sofridos, e no momento que teu cérebro ainda não está super adaptado para lidar com isso. Agora não tem mais desculpa. Agora a gente está adaptado, né? Vamos aceitar um pouquinho desses lutos. E entra um pouquinho num outro conceito que eu gosto de conversar bastante também, que se chama dissociação cognitiva. Então, principalmente quando a gente tem esse apego na nossa identidade com alguma coisa. Então, eu, sei lá, de repente a minha identidade toda é ao redor, sei lá, do sapo azul de bolinha branca. Toda a minha vida é tudo que eu quero salvar o sapo azul de bolinha branca, eu tô vestida de azul de bolinha branca, na minha casa só tem azul de bolinha branca. De repente eu descubro que ele não existe. Esse momento de quebrar quando você constrói a sua identidade inteira em cima de um contexto que não existe, a hora que você é confrontado com essa realidade, existe uma dissociação no teu ego, no teu psique, que realmente às vezes você não consegue associar. E aí você entra no estado de fuga ou luta. Você começa a se sentir atacado. Você começa a defender o sapo azul de bolinha branca com todas as suas forças. Você, quanto mais o universo tenta te mostrar que aquela situação não existe, ou que aquela situação talvez não era boa para você, ou que aquela situação não está adequada, ou que aquela situação não. X. No momento que você é confrontado com uma realidade diferente do que você criou a sua psique junto, eu aqui não sou psicóloga, tá? Tô falando dentro do meu entendimento da medicina do adolescente. Existe essa quebra cognitiva, essa dissociação cognitiva, e a resposta geralmente vem da raiva e do medo. É como um bicho acuado, né? É como aquele animalzinho silvestre que você está tentando colocar na jaula para proteção, mas ele não consegue, ele tem medo, ele tem raiva, ele vai atacar, ele vai xingar, ele vai gritar, ele vai morder, ele vai gritar, ele vai fazer de um tudo para proteger a identidade que ele criou por tanto tempo. Eu passei por isso, né? Não, agora a gente está aqui conversando numa boa e rindo, da Lê tá pensando em talvez sair da medicina, mas, gente, pelo amor de Deus, a minha vida inteira, eu não estou falando só de 10 anos de treinamento na medicina, eu estou falando da minha vida inteira. Eu fui criada, eu sempre fui uma menina estudiosa, sempre fui, a Lê vai ser médica, sempre fui atrás do vestibular. Então, isso foi construído na minha vida a minha vida inteira. Eu não é uma coisa que eu não caiu do céu um diploma na minha vida. Foi muito suor, sangue e lágrima, muita lágrima, porque eu choro por tudo. Então, muita lágrima, muito suor, muito sangue, e de repente eu me vejo num momento que tudo que eu construí minha identidade inteira ao redor dessa profissão, de repente eu chegar nessa conclusão de que talvez não seja para mim, agora eu dou risada. Mas não é uma coisa fácil, foi um processo, eu tive um processo de dissociação cognitiva, eu tive um processo de defesa, eu tive um processo de raiva, eu tive muito desses lutos que a Ju tá falando, desse momento de apego para chegar no momento, mas a hora que eu realmente, né, me acertei comigo mesmo, tá, é essa a realidade, ponto. Essa é a realidade, ponto, como me deu paz. Como depois que você sai desse momento de dissociação cognitiva do bicho acuado, com pelo aqui nas costas, gritando, da hora que você quebra esse momento, que você simplesmente aceita, nossa, vem uma paz no coração que não tem preço. Ah, é impressionante mesmo. Eu vou deixar o TED Talk da Janine Shepherd para todo mundo assistir na descrição do vídeo. Ele é bem inspirador, assim, nesse sentido. Existem vários lutos, gente, mas é assim, se dê tempo, nunca negue seu luto. A pior coisa que você pode fazer é aquela positividade falsa, sabe? O mundo tá caindo e você tá dizendo que tá tudo bem. Não faça isso, não. Respeite suas emoções, seus sentimentos, se dê tempo.
tudo bem ficar para baixo quando essas coisas acontecem, tudo bem, chora, vai para o fundo do poço, chora intensamente. A única coisa que eu falo é assim: não chore por muito tempo. Se dê o tempo para digerir aquilo, sabe, da maneira mais intensa que você puder. Depois, quando for a energia gasta, né? Eu não sei se vocês têm isso. Eu tenho muita explosão emocional. Eu sou pisciana. Eu tenho emoções assim, gente, sem comentários, eu viro a minha emoção. Então, geralmente, quando eu tô com uma emoção muito intensa, eu exploro, eu me permito sentir aquela emoção toma conta de mim, nem que seja por 24, 48 horas, se der, né? Porque às vezes a gente tem que trabalhar, tem que fazer as coisas, não dá tempo de ficar curtindo também. Mas se der um tempo, curta. Banhe-se nela. E você vai ver, quando você faz isso, a energia dispersa também, ela meio que gasta. É como se a mente, depois de um tempo, tipo 1, 2, 3 dias, uma semana, não sei, um mês, chega uma hora que a mente fala: ai, cansei, tô entediado dessa emoção. E ela cansa, a energia dispersa. Aí sim, depois que a energia baixa a bola, que você tá, né, começando a melhorar, daí você começa a entrar com a parte mental e trabalhar o que que você pode aí no seu campo mental para desprender, os pensamentos que você pode ter que vão te ajudar, né? Não vai ter pensamento se jogando mais para baixo, tipo, fui burra, fui idiota, errei, joguei minha vida fora. Gente, vocês não vão estar se ajudando. Então, tem um diálogo mais positivo, produtivo em relação ao que você vai fazer a partir dali. Daí, tranquilo, depois vai, sabe? Devagarzinho vai. Eu acho que a última coisa ainda que falta pra gente conversar é do medo, que eu acho que tudo isso está muito atrelado, né? Eu acho que tem muito medo, o julgamento também tem um componente de medo, o apego também tem um componente de medo, né? Medo, né, da insegurança financeira, medo do desconhecido, medo, né, sei lá, de quebrar a cara, de errar. Eu tenho muito medo de falhar, é uma coisa que é difícil para mim me permitir esse momento de falha. Foi uma das lições que eu vim aqui aprender, com certeza, foi aprender a errar, foi aprender a falhar de uma maneira saudável. Não que eu não erro nunca, mas é que me destrói, né? Um momento de erro, de falha, é igual de valor. Nesse momento de se sentir, eu me sinto péssima, né? Nossa, pelo amor de Deus, não acredito que você fez isso, não acredito que você errou de novo, que você falhou de novo, e vem esse autoflagelo, né? Que a gente faz muito, de se machucar por um erro, E eu acho que tudo isso também tem muita raiz no medo, que dos três que a gente conversou, para mim é o mais sério e o mais difícil de se livrar. Eu sei que eu já comentei aqui algumas vezes, eu tenho medo de tudo, eu sou uma pessoa medrosa, mas tinha medo de tudo. Estou trabalhando. Não vou mais colocar isso na minha pessoa como minha parte da minha identidade e estou trabalhando ativamente todos os dias para me livrar desses momentos de medo. Porque esse medo é uma coisa que parece que, não sei você, Ju, mas eu sinto que é o pior dos que a gente pode ficar aqui, é o medo. E a gente tem medo de tudo, principalmente no contexto de mundo que a gente está vivendo hoje, com tanta gente, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, tanta informação chegando ao mesmo tempo, cada hora é um medo diferente. Tem hora que eu tenho medo de morrer da doença, tem hora que eu tenho medo de morrer do tratamento, tem hora que eu tenho medo de morrer do sol, aí não toma sol é que é ruim, aí toma café que morre, não toma café que morre. Eu já não sei se eu tomo café, se eu não tomo café, se eu ponho protetor solar, se eu não ponho protetor solar. E eu sou médica. E eu acho que a gente está sendo tão bombardeado de medo por todos os lados, fora os nossos medos, instinto, né? Que a gente tem muito medo baseado em instinto, em epigenética, né? Nossos medos geracionais que vêm passado de geração por geração dentro desse conceito genético. Então, você tem medos que você carrega das gerações anteriores, você tem medos pessoais, você tem medos instintivos, animalísticos, né? Somos bichos, somos animais, somos manada e realmente tem um comportamento de medo, de proteção, de medo do assalto, medo da violência, medo da morte e medo de tudo que a gente está sendo bombardeado de medo, Terceira Guerra Mundial, destruição da calota polar, o urso que está morrendo e a floresta que está queimando. Meu Deus, a gente é bombardeado de medo de todos os lados, todo momento, no minuto que você acorda, no minuto que você vai dormir. Eu acho que esse, para mim, eu acho que de todos esses que a gente está conversando, é o mais difícil de dar uma chacoalhada. Eu estou trabalhando, mas de pouquinho em pouquinho.
Então, tem umas coisas importantes para entender sobre o medo. O primeiro deles é que ele congela. Isso daí tá no cérebro, né? É o freeze, fight or flight, que seria congela, luta ou corre. Então, o medo ele faz você congelar. E se você sente muito medo na sua vida em relação às coisas, você vai acabar não fazendo as escolhas que você precisa fazer. E não fazer uma escolha também tem consequências, tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, qualquer cenário imaginário na sua mente, o seu corpo entende que aquilo é real. Qualquer cenário entre o real e o imaginário, o corpo não sabe a diferença. Então, qualquer cenário imaginário de medo e pavor, o seu corpo vai produzir os hormônios do cortisol, os hormônios do estresse, que também não vai te ajudar. Terceira coisa que precisa entender é que medo é uma das ferramentas da 3D que todos os sistemas usam para controlar a gente. Já começa na escola. Se você não fizer direito, você vai ser punido, vai de castigo, vai reprovar. Aí você vai para a religião, se não fizer direito, vai para o inferno. Aí, sabe, você vai para o teu emprego, a mesma coisa, se não fizer direito, vai ser punido. Então, você vê, tudo que acontece na Terra, quem tá lá na panelinha, que não é a gente, entendeu? Tem a galera que tá tocando o mundo aí, a gente não faz parte desse círculo, eles usam o medo literalmente para controle de massa. Então, é muito importante que vocês se atenham nisso, principalmente quem está falando aí da transição planetária da 3D para 5D e está tocando terror em cenário apocalíptico. Eu recebo muitas perguntas das pessoas: e a Terceira Guerra Mundial? E se o mundo acabar? Gente, pelo amor de Deus, se mantenha calmo, não aconteceu. Eu sei que tem lugares em guerra, tem que ter amor e compaixão pelas pessoas que estão nesses cenários, manda luz, mas você se preocupar com essas catástrofes que estão acontecendo não vai ajudar você, não vai ajudar as pessoas que estão envolvidas nessas catástrofes e não vai ajudar o coletivo. Então, isso é muito importante que as pessoas entendam. Evite isso. Quanto mais você comprar nas ideias do medo que os governos, sei lá quem está impondo aí para você, você vai abaixar a sua vibração e a sua vida vai começar a desencadear coisas que não são legais para você, porque é tudo compatibilidade energética. E em relação ao coletivo, eu vou dividir, compartilhar um experimento que eu fiquei sabendo, e a Lê, eu acho que ela sabe de outro que é parecido nessa linha, para você entender como que funciona. Na guerra do Líbano e Israel, na década de 80, eles fizeram o Lebanon Peace Project. Pesquisa em inglês, porque em português vocês não vão achar, eu já tentei. Eles colocaram meditadores nas áreas de guerra para meditar sempre no mesmo horário, meditadores experientes para focar na paz. Repetiram esse experimento várias vezes, e todas as vezes que eles faziam essa meditação, caía o número de mortes de guerra, violência, coisas horrorosas que estavam acontecendo nessas regiões despencavam em até 74%. Eles repetiram por 2 anos esse experimento com os mesmos resultados. Então, tudo que a gente emana para o coletivo reforça o coletivo, interfere. Então, quando você sente dor, sofrimento pelas pessoas que estão sofrendo na guerra, você está só colocando mais e mais camadas daquele tipo de energia em cima das pessoas que estão lá, além de estar com a tua energia para baixo. Entende quando eu digo que não ajuda nem você, nem o coletivo, nem as pessoas? Então, nesses casos, realmente, assim, é muito legal ter empatia pelos outros, mas se questione, o que está a meu alcance? Eu posso fazer alguma doação de dinheiro? Eu posso fazer algum tipo de doação, recursos? Ou posso fazer uma oração pedindo para os anjos, para quem quer que seja que vocês acreditam, ir lá, banhar essas pessoas em amor, para que proteja, né, as crianças, para que, enfim, emane esse tipo de energia para dar uma aliviada no coletivo, para dar uma aliviada no sofrimento dessas pessoas. É sempre a gente alimenta o coletivo alimenta a gente. Pode reparar, quando tem bombardeamento, quando tem coisas horrorosas acontecendo, o clima fica mais pesado. Mesmo quando é lá no Oriente Médio, fica mais pesado para a gente aqui no Brasil. Então, a gente faz parte desse coletivo. E você alimentar de novo o que você está recebendo não vai mudar o ciclo. Então, quando você foca na paz, no amor, você vai estar ajudando mais. Ah, isso que você falou desse mecanismo de controle aí de um grupo seleto, né? Que a gente sabe, qualquer um que perde 5 minutos para estudar, qualquer um que entende o que está acontecendo, qualquer um que vai ler, qualquer um que vai estudar, sabe. Sabe que isso não é teoria da conspiração, que isso é fato, que existe um grupo seleto que vem nos controlando, que entende como essa espiritualidade, como essas energias, como isso tudo funciona, que entende como fazer esse controle e que nos bombardeia com medo para que a gente fique mantida aqui nessa realidade 3D, porque nessa realidade 3D somos todos escravos, né? Então, se alguém aí tiver
Curiosidade, vai dar uma olhadinha no World Economic Forum, no que eles estão falando para a Agenda 2030, né? Você não vai ser dono de nada e você vai ser feliz. Essa é a, tô citando aqui palavra por palavra, né? Do que é o plano para gente, né? Aqui os comedores inúteis. É assim que alguns documentos você escuta referindo sobre a gente. E em vez de me entregar nesse medo, eu falo, a primeira coisa, a melhor coisa que você pode fazer para uma pessoa que quer brigar com você é não dar essa satisfação de brigar com ela de volta. E eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer para essas pessoas que estão querendo nos controlar com medo é não dar essa satisfação de entrar nessa vibe. É assim que a gente luta. É isso, né? Eu leio muito sobre ufologia, leio muito sobre teoria da conspiração, e tem um livro do John Mack que chama Abductions, que ele fala sobre abduções, e nesse ele fala que ele não faz hipnose, ele faz um relaxamento, que é uma hipnose. E num desses momentos, com uma pessoa que supostamente teria sido abduzida, ela fala de um momento que ela tá dentro de uma esfera, que ela tá sobrevoando o planeta Terra, que de repente ela começa a sentir um medo, uma sensação muito estranha, e que ela olha que tem uma nave muito grande, que a gente não consegue enxergar porque tá, né, disfarçado, eles têm essas tecnologias, e que o único objetivo dessa nave é emanar medo, emanar energia negativa na Terra. E ela foi bem clara, essa nave está sendo pilotada por humanos. Né? Ela não está sendo pilotada por ninguém de outro planeta, de outra realidade, né? Essa nave está sendo pilotada por humanos, né? Até onde isso é verdade, não sei, né? Tá lá para quem quiser ler o livro do John Mack, uma pessoa, né? Um psiquiatra de Harvard, não estou falando de uma pessoa, um louco qualquer. Então, né? Tá lá. Eu acho que quanto mais eu estudo essas coisas, quanto mais eu descubro isso, mais eu tenho vontade de vencer meus meios de birra, porque eu sou birrenta. Então, agora só de birra não vou ter medo mais, né? Eu até comentei com a Ju que eu fui passear com uns amigos há algumas semanas e eu morro de medo de peixe. Eu não tenho medo de peixe, eu tenho medo de peixe encostar em mim. Assim, não é uma coisa que me agrada, é uma textura que me dá um pouquinho de ziquezira. E aí eles porque quiseram fazer um passeio de barco com snorkel. Eu falei, meu Deus do céu. Eu já comecei né? Já comecei a minha mão já fica gelada, melada, suada, eu já comecei a ficar nervosa. Falei, não, não, é um peixe, pelo amor de Deus. Se toca, se liga. É um peixe, tá tudo bem. Não é um tubarão, você não tá indo mergulhar com tubarões. Aí tudo bem, eu tento ficar com um pouco de medo. Mas não era um peixinho desse tamanho, né? Toma vergonha nessa cara. Então, eu acho que medo é uma coisa que você falou, você tem toda a razão, te prende muito, te segura muito, porque no minuto que eu decidi encarar esse medo, eu tive um dia maravilhoso. Eu tive um dia excelente, eu me diverti horrores. Eu nadei com uma tartaruga, que é um bicho que eu adoro. Sabe? Eu consegui quebrar essa que eu chamo de parede de isopor, né? Uma parede de isopor que só você fazer que acabou. Não é realmente uma coisa assim tão drástica encostar no peixe. Tá certo que existem medos e medos, né? Não tô falando aqui que todo mundo tem esse medinho tonto, existem medos e medos, mas de novo, a minha sensação é birrenta. Quer que eu tenha medo? Ah, tá. Pera aí, então. Vocês querem tá querendo me controlar pelo medo? Pera. Vamos ver o que vai acontecer. E aos poucos ir trabalhando esse medo para que você consiga vencendo os seus medos, para que você consiga se movimentar para frente na vida. Porque o que você falou da paralisação ali do medo, do freeze, né? Como o medo te impede de viver situações legais, te impede de procurar novos empregos, novas pessoas na sua vida, novos relacionamentos, novas situações, novas experiências, novos conhecimentos. Muita coisa a gente deixa de viver e de ir atrás por medo. E se, né? A gente entra nessa que você falou, nessa pilha mental e o corpo acaba entendendo aquilo como uma realidade, aquilo vira a tua realidade e você não vive essas experiências que às vezes pode ser um dia super legal, um dia incrível que você ia curtir muito e que você não viveu por medo. Então, eu de birra, eu tô trabalhando os meus medos. Tá certo que tem uns que são mais fáceis, outros que são mais difíceis. Eu não vou achar que eu vou resolver todos os meus medos de um dia para outro, para noite, mas eu tô trabalhando. De birra, mas tô trabalhando. E assim vai, né, Ju?
Não, tem que trabalhar. Muitos anos atrás, eu tinha um medo muito grande de ficar sozinha para o resto da vida, porque eu morei 20 anos longe da minha família, desses 20 anos, 14 no Oriente Médio. Então, assim, sabe, eu morria de medo, era um pânico, assim, meu Deus, eu vou crescer velha e sozinha, né? Sei lá, pode morrer minha mãe, eu tô aqui no Oriente Médio. Eu tinha pânico disso. Aí um dia, em meditação, né, com aquela conexão com os níveis mais elevados, eu falei: "E agora? Trabalho esse medo como, né?" E eu recebi esse recado, assim: "Você tem que encarar o seu medo de frente. Se acontecer, o que que vai acontecer? Imagina, qual é o pior cenário? Você fica sozinha para o resto da vida, tua família inteira vai embora, você continua no exterior, você nunca mais volta para o Brasil, você fica nessa bolha aí para o resto da vida. Qual é a pior coisa que pode acontecer?" Aí eu catei e fui imaginar aquele cenário, né, e o que eu vi, a minha conclusão foi engraçado, tipo, porque a hora que eu comecei a imaginar, eu falei: "Tá, tô aqui, o que que eu tô fazendo em 10 anos, 15 anos?" Estava estudando, eu estava estudando e me voltando para dentro de mim. Falei assim: "Se eu continuar fazendo isso, voltada, né, para o autodesenvolvimento, para minha jornada, para me alinhar, etcétera, tá, daqui eu já me tornei uma pessoa ótima em 10 anos, 15 anos, já melhorei muita coisa em mim mesma, longe de ser perfeita, gente, bem longe de ser perfeita, mas já dei altos saltos." Falei: "Daqui mais 10 anos, mais 20 anos, a tendência é só melhorar. Então não é tão ruim." É sozinho, mas, você também não sabe, vai entrar outras pessoas no caminho, mesmo que não seja eu voltar para o Brasil ou a família vir para perto, né. Ou seja, conclusão, moral da história, quando você encara o seu medo e quando você imagina o pior caso cenário, vamos dizer, uma bomba, terceira guerra mundial, ok, a gente vai sofrer, certo? Mas daí, tipo, game over. Vai para outro lado, uma hora a gente vai para outro lado. Ou quando você encara o medo da solidão, ok, fica sozinho, tem um lado positivo, vocês se conhecem. Existe algo bom. Bem, assim, a hora que você encara, você vê, não é tão ruim quanto parecia. Aí um discurso que você pode usar para você, para consertar isso, porque você vê, o medo ele vem de situações que não são reais e são futurísticas, ou seja, elas não existem. Então, um outro diálogo que você pode ter com você mesmo é se questionar: agora, nesse momento, existe uma terceira guerra mundial? Agora, nesse momento, entendeu? O tá acontecendo na minha vida? Não tá. Então, calma. A gente não sabe se vai acontecer. Se acontecer, a gente lida com isso, pode ser? E vai com esse diálogo mental reprogramando a mente para ela parar de ficar bombardeando com esses pensamentos negativos que vão te deixar para baixo. Então tem maneiras assim de você lidar, mas a melhor maneira é bem isso que você falou, Lê, do peixinho, que nem eu com a solidão, é encarar teu medo de frente, nem que seja no seu campo imaginário. Já que o medo está existindo só aqui no seu campo imaginário de coisas que não são reais, entra dentro da sua mente, encara o seu pior medo. E eu te garanto que muitas vezes, quando você fizer isso, você vai perceber que não é tão ruim quanto parece ser. Não, 90% das vezes na minha vida é isso que aconteceu. O cenário na minha cabeça era infinito pior do que a realidade. Não que a realidade tenha sido fácil todas as vezes, não é isso que eu estou dizendo, mas mesmo quando eu passei por situações difíceis, o cenário que eu criei na minha cabeça daquela situação era infinitamente pior do que a situação na realidade. E outra coisa também que eu aprendi é que a gente é muito mais forte do que a gente imagina, todo mundo. Todo mundo tem muito mais força, muito mais determinação, muito mais garra, muito mais coragem do que a gente se dá crédito, né? A gente tem um pouco desse complexo de vira-lata, né? Não, a fulana aguentou porque ela é forte. Eu não daria conta. Se eu tivesse passado por essa situação, eu não teria. Não, né? Eu acho que a hora que realmente a água bate no queixo, e que você se vê naquela situação, a gente tira a força, a gente tira a garra, a gente tira a determinação, sabe-se lá Deus de onde, né? Principalmente numa situação de sobrevivência, né? De uma situação, né? Eu acho que tem muita gente que tem muitos medos justificáveis, né? Vivem dentro de um contexto de violência, ou vive dentro de um contexto, né, de insegurança financeira, ou vive dentro de um contexto de, sei lá, de mil contextos diferentes. Mas, primeiro, o medo do desconhecido, o medo de sair daquela situação, às vezes é pior do que a situação que você tá, né? Então, às vezes tem que tentar passar por isso. E a força que você acha, não sei da onde, é incrível, Ju. E eu acho que outra coisa que a gente também tem que voltar e bater a tecla bem forte agora, é com a gente falando dessa transição planetária, é esse medo do 5D. Eu não sei da onde que tá vindo isso. Eu senti muito esse medo no eclipse que a gente teve há um tempo atrás. Nossa, o que tinha de história.
catastrófica do eclipse, que o eclipse isso, que o eclipse... Olha, eu não sei você, eu realmente passei por alguns desbalanços energéticos, esse eclipse realmente mexeu com a minha cabecinha no sentido de energia, mas foi isso, né? Não foi nada além de coisas malucas aí, né? Emoções estranhas acontecendo e passou, né? Então, muita antecipação que teve desse eclipse. Aqui no Brasil nem tanto, né? Porque a gente não teve o eclipse mesmo aqui no Brasil, mas eu que acompanho muito conteúdo americano, Ju, não sei se você viu, gente correndo para o supermercado, né? Gente estocando água, estocando comida para eclipse. Eu falei, tem uma coisa errada. Para mim, ainda é aquela, né? Os senhores da cabal criando medo, colocando medo numa coisa muito pequena, né? E a mesma coisa está acontecendo com essa questão do 5D. O que eu tô vendo de conteúdo por aí que coloca muito medo, esse medo dessa separação, de você vai se separar dos seus entes queridos se você não colocarem para fazer o curso aqui comigo, né? Eles não vão com você. Sabe assim, esse medo da transição planetária, de todos os medos que a gente conversou hoje, eu acho um dos piores. Porque medo de você se alinhar com o teu propósito, de conversar com quem você é, conversar com a tua alma, conversar com o teu eu superior, de se conectar com a tua fonte, com o teu criador. Medo? Peraí, tem alguma coisa de errado nessa história, né? É, mas são as pessoas que controlam a gente. Da minha audiência, o pessoal tem muito medo de entrar em contato com o lado espiritual, pela questão de, obsessor, entidades negativas. Gente, eu garanto, foca na luz. Quando você foca na luz, a luz te escuta. É literalmente que nem pegar um telefone, para quem que você está ligando. Quando você faz isso, você sintoniza naquela frequência, você fica imune às outras frequências. Então, conselho de amiga para todos vocês. Primeiro, qualquer pessoa que está tocando terror na internet, entenda que os vídeos que crescem rápido, estouram, viralizam, são os que tocam o terror, da Ibope, entendeu? Então as pessoas fazem isso de propósito mesmo, para se beneficiarem, crescer mais rápido na mídia, e sinceramente eu acho que é um desserviço, é uma irresponsabilidade, porque você tocar medo nas pessoas, você só está deixando elas mais afundadas na lama da 3D. Então, alguém falando de espiritualidade, tocando terror nas pessoas, de boa para mim, não bate, não entra na minha cabeça. Mas tudo bem, escolha de vocês, mas conselho de amiga, eu ficaria longe de pessoas que falam dessas coisas de forma apocalíptica. Número um. Número dois, desliga do noticiário. Hoje em dia não dá para ficar alienado no mundo, existem mídias sociais que o que acontecer que é importante, você vai ficar sabendo, você não vai ficar de fora dessa festa. Mas eu digo desliga de ficar consumindo, lendo notícia de tudo, porque existe tanta coisa por trás. Eu vi, é só vocês lembrarem um pouquinho, 3 anos atrás, corona, o tanto de informação que teve, muitas contraditórias. Então, tem uma coisa que eu uso para mim, talvez para você dê certo, para mim dá certo, é que assim, primeiro, não faço parte daquela panela que governa esse mundo. Segundo, eu não tenho como saber o que é verdade, o que realmente está acontecendo por trás das cenas. Então, tem duas coisas que eu fiz pazes, que nem o corona em si. Veio do morcego, é arma biológica, não sei o que é. Não sei, ele está aí. A melhor coisa que dá para fazer é olhar o mínimo possível desses noticiários para não ficar consumido nesse pânico, nesse terror que esses noticiários tocam em você. Então, a mesma coisa se aplica hoje, na pandemia já baixou a bola, mas existe o cenário das guerras que estão acontecendo, vão acontecer outras coisas, eu imagino que antes de melhorar ainda vai ficar um pouquinho pior, tá? Não tô querendo ser apocalíptica, mas assim, é só você vendo as energias e o mundo como tá, tem muita coisa que tem que, literalmente. É igual a gente ser humano. A gente ser humano, pra gente mudar, muitas vezes a gente tem que chegar ali no fundo do poço e falar assim: não dá mais, né? Tem que fazer diferente. Eu acho que a gente no coletivo é parecido. Então, por exemplo, a educação vai ter que chegar num nível ali que todo mundo vai ter que gritar: não dá mais. Não tá deixando as pessoas mais inteligentes, tá deixando elas burras, tem que mudar. Então, a hora que esses sistemas começaram a chegar nesse ponto de basta, deu, tem que mudar. Aí as coisas vão começar a melhorar, mas tem um pouquinho ainda para chegar até lá. É nesse sentido, eu espero não estar sendo apocalíptica, mas a maneira que eu percebo que as coisas acontecem, tá? Então, até isso acontecer de boa. Fica longe de ficar lendo detalhes sobre as coisas que está acontecendo, porque aquilo só vai alimentar mais demôniozinhos na sua cabeça, o que não vai estar te ajudando, não vai estar ajudando as pessoas que estão passando pelas dificuldades nem o coletivo. É só isso, é só esse recado que eu queria deixar claro. Até falei do experimento da meditação de paz. A Lê conhece um outro experimento também que é nessa linha, não é?
Foi, teve um, eu não me lembro agora se foi Detroit ou se foi Baltimore, um dos dois. Mas realmente estava uma onda de crime muito forte e eles fizeram exatamente o mesmo experimento, né? Pegaram algumas pessoas que meditam e todos os dias, no mesmo horário, elas meditavam para paz. Porque uma das coisas que eu acho que eu entendi é que não adianta você falar, não quero violência, né? Que esse não, o universo não entende muito bem. Então, você, em vez de só muda a frase, eu quero a paz, né? Tenta a coisa mais do lado positivo do que naquela negativa. E aí eles meditavam para a paz, né? Nesse momento, né? Todo mundo ao mesmo tempo, todo mundo com a mesma, em estado meditativo, né? Vibrando pelo mesmo objetivo, e realmente os casos de crime, de assalto e de assassinato diminuíram muito naquele período, naquele mês. E aí, quando eles encerraram o experimento, voltou de novo. Eu acho que a última dica, Ju, das que você deu, que eu acho que eu vou só acrescentar aqui da minha pessoa, não entra também nas vibes bipolares, tá? Tem muita polarização hoje em dia, é país A ou país B, que você tá do lado de quem? É o candidato A ou candidato B, é a empresa A, a empresa B, é a rede social A ou a vizinha, né? Nossa, como a gente tá na vibe de bipolarizar, né? Tudo você tem que escolher o seu lado. Não escolhe lado, tá tudo certo. Ficar em cima do muro é ótimo, é muito pacífico. Eu adoro que a visão de cima do muro é ótima, né? Eu não tenho, não tenho muito dessas bipolaridades aí, né? Eu tô aqui, eu tô só observando. Eu fico só de olho, só de olho sem escolher um lado. Eu acho perfeito isso que você colocou. A vibração da 3D é cabo de guerra, certo e errado, e a vibração da 5D é algo mais neutro. Então sempre busque se colocar no olho do furacão. O furacão está aqui girando, o mundo está girando ao seu redor com coisas, né? Mas você está ali no olho, observando tudo aquilo de uma maneira mais neutra, buscando não julgar, buscando se manter inafetado por tudo aquilo, da melhor forma possível. Eu sei que a gente está num coletivo aqui, é impossível sair imune disso daqui, tá, gente? Não estou falando para levar extremos, ferro e fogo, não é isso. Mas é buscar se manter o mais tempo possível no seu centro. E isso vai te ajudar se desapegando de coisas que não te pertencem, focando em coisas positivas. Isso que você mencionou é muito certo. Se você declara guerra contra as drogas, o máximo que você consegue é criar mais drogas. Você quer livrar o mundo das drogas, você tem que focar em liberdade. O universo, não só o universo, a sua cabeça também não sabe a palavra não. Se você fala assim, não posso comer açúcar, não posso comer açúcar, tudo que a sua mente escuta é açúcar, açúcar, açúcar. Então, você esquece. Saudável, fruta, né? Algo mais clean, mais limpo. Então, isso daí é tudo muito importante. Mas tentar se manter o mais neutro possível, quando você se pegasse julgando ou criticando, sei lá, ou essas polaridades de política, não se envolva, deixa para quem quer brigar, deixa para quem quer duelar. Lembra o que eu falei no começo desse podcast? Tem pessoas que adoram explorar esses tópicos e tudo bem, deixa para eles. Começa a explorar um tópico mais centrado, mais alinhado, né, na sua luz. É isso mesmo, Ju. E acho que chegamos no final do nosso episódio de hoje. Acho que a gente conseguiu aí conversar das coisas que a gente precisava conversar. Muito obrigada para quem ficou até o final e semana que vem tem mais. Agradeço todo mundo que assistiu, obrigado por acompanhar, por participar. Beijo, Lê, e beijo para todo mundo. Até semana que vem.